Por isso que eu sempre acreditei e continuo acreditando, e é o que a família acredita também, que ele não agiu sozinho. Ou ele está no arrebatamento, ou ele está no descarte do corpo. Mas, se ele tiver... Não acredito que ele esteja na execução. Certo. Não acredito que ele esteja na execução. Agora nós temos, né, a situação atual, o Michael, o único suspeito preso até o momento. Antes da gente avançar nisso, eu queria saber, você acha que esse crime ele foi premeditado pelo que você pôde analisar até o momento, com as informações que você tem acesso? Tenho certeza absoluta que foi premeditado. Por quê? Explico. Você tem o crime de oportunidade. O que é o crime de oportunidade? Só para quem está nos assistindo entenda. O crime de oportunidade é a pessoa que coloca, um exemplo, coloca uma arma na cintura, sai circulando de moto num bairro, tá? E pensa... Primeiro portão, a primeira residência que eu encontrar aberta, eu vou entrar. Primeira pessoa que eu ver mexendo no telefone, eu vou abordar e vou roubar. Então, esse é o crime de oportunidade. Não tem uma vítima certa e determinada, é uma vítima aleatória. Nesse caso, não. Nesse caso, houve sim, não só o planejamento, mas em relação ao planejamento num todo até da execução. Por isso que eu sempre acreditei e continuo acreditando, e é o que a família acredita também, que ele não agiu sozinho. Ele não teria condições de arquitetar, de planejar e executar tudo isso sozinho. Por isso que eu não acredito na confissão dele. Sim. Eu acho que ele tem participação? Eu não acho, eu tenho certeza que ele tem participação. Mas ele contou com a ajuda de alguém. Alguém teve uma participação em algum momento. Ou no momento que ela foi arrebatada, ou no momento que ela foi executada, ou no momento que o corpo foi deixado naquela área de mata. Então, assim, é humanamente impossível isso ser um crime de oportunidade. O histórico mostra isso. A criminologia forense mostra isso. Isso não é um crime de oportunidade, isso não é um crime aleatório. Isso não é um crime de que você está passando pela rua e fala, vou abordar essa mina, vou pegar essa mina, vou levar... Não, não é. Por isso que eu acredito sim, que foi muito premeditado, até porque fotos foram encontradas no celular dele, fotos do Michael. Dela, né? A postagem do último dia que ela faz, no 23 e 21, que ela faz um story dizendo bora pra casa que amanhã tem mais. Tinha esse print que ele havia printado. A gente não sabe para quem ele mandou esse print, mas fato é que houve uma premeditação, sim, e na execução tenho certeza absoluta, Giovana, absoluta, que na reprodução simulada dos fatos, na reconstituição do crime, eu acredito que a polícia em algum momento vai conseguir identificar a participação de uma outra pessoa, de uma segunda, de uma terceira pessoa. Não, eu também acredito que esse crime teve participação de mais alguém. Mas nós não sabemos para quem ele mandou essa foto, mas a polícia que está em posse do celular dele já deve ter descoberto para quem que ele mandou isso. Seguramente, porque o que eu apurei até esse momento que eu passei para a família, olha, todos os laudos requisitados estão prontos. Todos os aparelhos de telefone celular que foram apreendidos, 10 aparelhos, todos eles já tiveram seu sigilo quebrado, a polícia já tem os laudos, já tem as estações de rádio base, que são as ERBs, tem os laudos que foram solicitados em relação ao corpo, ou seja, não tem mais nenhuma prova a ser colhida, não tem nenhuma pessoa mais para ser ouvida. Agora, tem muita informação que a gente não sabe. Mas a polícia, tenho certeza absoluta, e já conversei com o delegado em relação a isso, ele não revelou, e acho até seguro também não revelar, até mesmo para mim, essa questão do celular do Michael, porque o celular dele já disse, inclusive está no processo, as fotos que ele tinha no telefone e também com quem ele conversou naquela noite. Porque num primeiro momento, você vê a localização do celular pela estação de rádio base, né, pela ERB, e ali é muito complicado, só tem uma operadora de telefone. Sim. Uma que tem uma torre, então essa torre pega todo o bairro, pega um raio de 10 quilômetros, então qualquer pessoa estaria no local do crime no dia do crime, entendeu? Agora, a quebra do sigilo telemático, aí ele vai dizer com quem você conversou, para quem você ligou, quanto tempo você consegue ter a gravação dessa ligação. Então, nesse momento, a polícia já tem tudo isso. E eu acredito que dia 24, agora de abril, vai ser feita a reconstituição.
Era para ter sido feita no dia 10, mudou para o dia 22 e agora na coletiva disseram que será no dia 24. E aí vai ficar mais do que comprovado que essa confissão dele é toda falsa. Exatamente. Ou pelo menos parte dela, né? Quase que total. Só a captura, né, da Vitória. Só. Eu acredito que ele tá em uma das duas pontas. Ou ele tá no arrebatamento, ou ele tá no descarte do corpo. Mas, se ele tiver... Não acredito que ele esteja na execução. Certo. Não acredito que ele esteja na execução. Mas se ele tiver no descarte do corpo, por que ele mentiu? Essa é uma teoria que eu estava conversando com outro jornalista, que também está cobrindo o caso Vitória, tem até contato com a família dela. Será que este não poderia ser, eu quero saber a sua opinião, o caso de ele ter mentido de propósito para que a investigação chegasse à conclusão que ele mentiu exatamente, para que de alguma forma ele conseguisse sair um pouco ali da cena do crime? Eu acho que eu vou na contramão disso. Eu acho que nessa confissão dele, claramente, ele tenta proteger alguém. Acobertar alguém. Você acha que ele não tentou... E se você pegar a confissão dele, você vê que não é a primeira maneira com que foi feita, né? Primeira maneira com que a confissão foi feita, que eu acho que esse foi o ponto que começou a você não acreditar muito no trabalho da polícia. Por mais que eu acredito, tenho muitos amigos na corporação, na Polícia Civil, mas a partir daquele momento eu falei, olha, não é o local ideal para conduzir uma investigação. Ela é juridicamente válida? Não, válida. Por quê? Vamos lá. O que aconteceu naquela segunda-feira? Ventilou-se por volta das 17 horas, um jornalista muito famoso no meio disse, eu tenho uma informação privilegiada de que o Michael, nos próximos minutos, vai confessar o crime. Eu estava na delegacia com um advogado, Dr. Wilson Zasca, que trabalha comigo. Eu estava na delegacia. Naquele momento foi um alvoroço. Certo. Só que os advogados dele, Dr. Flávio Birajara e mais um outro colega, estavam na delegacia. Uhum. Então veio aquela informação de que ele iria confessar o crime. E os advogados lá, opa, então ele vai confessar mesmo. Certo. Só que aí por volta das 20 horas... os advogados saem da delegacia, vão até a imprensa e dizem, ele não vai confessar. De forma alguma, ele não participou. Negativa total de autoria. Uhum. Eu dei uma entrevista naquele dia e falei, olha, até neste momento, agora, nós não temos nenhuma confissão. Então... Inclusive, eu falei com o advogado, doutor, ele confessou? Ele vai confessar? Não, doutor, isso é bobagem. Não vai confessar. Ele nem expressou o desejo para os advogados. Não, absolutamente. Para os advogados, não. E os advogados saem da delegacia, vão até a imprensa e falam que ele... eu vou... Ele não vai confessar. Eu falei, não vai, doutor? Eu falei, não, doutor, não vai. Conversa de advogado para advogado. Uhum. E eu também dou uma entrevista naquele dia e falo, nós não temos nesse momento. Inclusive eu falo com propriedade porque eu acabei de ouvir do advogado dele, não foi ninguém que me contou. O doutor Flávio acabou de me falar aqui que ele não vai confessar. Acabou de dar uma entrevista que não vai confessar. Uhum. E aí todo mundo vai embora para casa. A gente acorda no dia seguinte com a surpresa, com a notícia de que ele tinha confessado o crime às 2 horas da madrugada. Quanto ao horário, ok? Ok, porque a lei não fala em horário. A lei não fala que tem que ser no horário comercial. Tem que ser no horário conveniente. Eu acho que, ante a repercussão do caso, eu acho que ter feito nesse horário até ok. A presença de um advogado. O delegado pode convidar um advogado ad hoc, um advogado específico para aquele caso. Não são os advogados dele. Até porque eu tive a informação de que o delegado nem ligou para os advogados dele. Nem tentou entrar em contato. Nem tentou. Palavras do advogado. Tá. Doutor, nem falaram nada. Estou surpreso com essa confissão. Então o delegado chama uma pessoa, uma advogada, na madrugada. Essa advogada vai até a delegacia, que é uma advogada ad hoc, que é uma específica para aquele ato, não é a advogada que vai defendê-lo no processo. Uhum. E ele traz uma confissão, ou seja, legalmente, tudo ok, tudo como manda o Código de Processo Penal. É ilegal? Não, mas ante um caso de tamanha repercussão, chega a ser imoral. Chega a ser imoral. Poderia ter feito de uma outra maneira.
Assim, ali claramente forçaram uma confissão desse rapaz. E eu não estou aqui defendendo ele, muito pelo contrário. Eu, enquanto cidadão, eu, enquanto advogado da família, eu quero que ele pegue a pena maior que se puder atribuir a ele. Esse é o meu papel. Agora, se você pegar tudo aquilo que tinha sido investigado até aquele momento e pegar a confissão dele, nada bate. Absolutamente nada bate. Você acha que ele foi coagido realmente na delegacia? Eu tenho certeza absoluta, até porque depois ele vem e fala de um áudio e eu falei com o advogado dele e nesse momento eu vou dar o crédito para o advogado dele, vou ter que dar o crédito para o Michael. Eu acho que aquela confissão dele, isso eu não estou dizendo que ele não tenha participação, tá? São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Eu acho que se ele tem participação, ele tem que pagar, né? E eu acho que se ele participou na execução, ele tem que pagar pela execução. Se ele simplesmente descartou o corpo, que ele responda somente. Então, assim, ninguém está aqui querendo atribuir a ele um pacote de crime. Que ele responda na medida daquilo que ele fez. Claro. Agora, se você pegar a confissão dele com tudo aquilo que estava sendo investigado, nada bate. Vem um áudio depois dizendo o quê? Que ele fala para o advogado, não, eu não falei nada, não confessei nada, eu fui coagido. Falaram que ia prejudicar minha mãe e minha irmã. E aí agora, alguns dias, um vídeo que ele tá com o telefone celular ligando para a mãe dizendo que eles aqui disseram, mãe, que se eu colaborar com eles, eles vão me ajudar a não passar o resto da vida na cadeia. Pega esse combo de informações, eu tenho certeza absoluta que ele foi coagido para dar essa versão. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses, 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes, começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.